Olá pessoal, como vocês podem ver, nós combinamos até na cor. Vamos lá, dica de número 18. Nós temos consciência que num relacionamento, muitas vezes, vocês, por mais que se amem, vão sempre chegar a um momento de impasse, um momento de discórdia, onde um vai achar A e o outro vai achar B e os dois vão se achar certos. O que fazer nesse momento, né? Isso é inevitável, sempre vai acontecer, até no nosso casamento, no nosso relacionamento, a gente enfrenta isso de tempo em tempo, opiniões diferentes. O que fazer? O que fazer é tem que ceder. Essa é a dica que eu dou pessoalmente, porque eu já tive que fazer várias vezes isso. Por quê? Porque se eu continuasse batendo pé firme de que eu estava certa e ele estava errado, então a gente ia ter um problema no nosso casamento. Ia escalar. Aliás, muitos problemas que nós já passamos, que você que lê o livro, que vai ler o livro, vai saber também, muitos problemas não se estenderam, eram problemas que nós resolvíamos assim, né? Não foi, não tínhamos o entendimento que nós temos hoje, então resolvíamos assim, entre aspas. Mas eles não foram problemas assim piores, né? Acabar com o nosso relacionamento justamente porque alguém cedia sempre, né, Renato? Parava ali o problema antes de escalar, de aumentar, de fazer a coisa pior do que era. Porque quando duas pessoas, os egos de duas pessoas se chocam, é muito difícil vencer os problemas no relacionamento. E é isso que acontece. Quando o casal deixa os egos ficarem brigando um com o outro, aí realmente fica difícil. Então, no nosso casamento, a Cristina aprendeu uma vez, numa reunião em que nós estávamos reunidos, o pai dela estava falando e comentou sobre esse assunto. Ele falou que, normalmente, no casamento, a mulher tem que ceder. Eu sei que muitas mulheres podem ouvir isso e pensar que isso é um comentário machista, mas não é. Presta atenção. Por que a mulher tem que ceder? E a gente vê isso na prática no nosso relacionamento. É porque a mulher, sem querer aqui fazer algo, um comentário que você acha que a gente está querendo manipular as mulheres emocionalmente, a mulher, de fato e de verdade, ela é mais forte nesse sentido do que o homem. Por exemplo, a mulher, ela está mais hábil, mais habilitada a ceder numa discussão, geralmente, do que o homem. Por quê? Porque o homem, ele tem o seu ego muito ligado à sua identidade, a quem ele é. O homem, ele precisa ter uma segurança, uma autoafirmação de que ele é o líder, de que ele é respeitado, de que ele é o cabeça e tudo mais. Então, eu sei que isso às vezes é levado para o extremo e tem homem que é desequilibrado nesse sentido. Mas eu quero dizer o seguinte, a natureza do homem é muito ligada ao ego dele. Então, para ele ceder, é muito mais difícil do que a mulher. Não é que a mulher não tenha ego, não é que ela não tenha respeito próprio, mas que para ela é um sacrifício muito menor ceder do que para o homem. E ela tem que entender que muitas vezes, até mesmo quando você está até certa, mulher, eu penso aqui algumas vezes que eu tive que ceder e eu estava certa. E eu cedi. Por quê? Porque a gente não ia para lugar nenhum. Aquele problema ia se estender por muito tempo e até poderia se tornar um problema maior. Uhum. Então, assim, para o melhor da nação... Para o bem da nação. Para o bem da nação. Então, não custa nada alguém... Ok, então tá bom. Então, eu vou ceder. Uhum. Então, por exemplo, como você pode ceder? Você pode ceder não batendo de frente, né? Vocês não estão concordando com alguma coisa? Ok, então você decide deixar ele ter a palavra final. Você decidiu.
Você não vai ficar querendo, porque tem que ganhar essa discussão, tem que ganhar essa briga, eu tenho que ganhar essa briga, eu tenho que ser a última a ter o argumento mais forte. Você cede na hora que você fala, não, tá bom, então eu vou deixar ele pensar que ele ganhou. Né? Deixa ele pensar que ele ganhou. Para o bem dos dois. Para o bem dos dois. Porque muitos casais tropeçam aí, eles querem ganhar a discussão. Eles querem saber, não, eu ganhei, não, eu tive a razão. E o que é mais importante? É você ter razão ou ter paz no relacionamento? O que é mais importante? Sabe, quando os dois acham que tem razão, não tem fim da discussão. Entenda isso. Eu vou sempre achar, na minha opinião, ao meu ponto de vista, que eu estou certo. Ela também vai achar que está certa. Quando que vai acabar essa discussão? Se os dois acham que estão certos, nunca vai acabar a discussão. Então alguém tem que chegar e falar assim, não, tá bom, eu acho que mais importante do que ganhar essa discussão aqui é que a gente esteja em paz. A gente pode não chegar a uma conclusão aqui agora, mas eu vou relevar isso daqui, vou deixar você ter o que você quer agora, ter a última palavra, depois lá na frente a gente se acerta. Enfim, ela crê que ela vai ganhar mais lá na frente. E normalmente é o que acontece. Quando a mulher ela endurece, ela bate de frente com o marido, então o ego do homem diz que ele tem que fazer algo ainda mais forte para não perder. Então quem acaba perdendo é ela. Os dois perdem, na verdade, mas ela principalmente. Por quê? Porque ela tem o poder maior do que o homem de ceder e não cede. Então fica essa batalha de egos. Então quando a Cristiane cede, quando ela me deixa ter a última palavra, ou ela concorda em simplesmente não ficar batendo de frente comigo, então aquilo ali resolve, passa naquele momento. Depois eu sinto, poxa, eu estou devendo para ela. Eu vou sentir que eu estou devendo, porque ela me deixou ganhar. Então eu fico em dívida com ela, então eu fico querendo agradá-la depois, porque ela fez questão de me agradar. Né? Então é por aí. É por aí. E as pessoas às vezes ouvem assim, a gente falar isso e ficam pensando que eu sou uma boboca, né? Só que eu não tô nem aí para o que você que pensa dessa maneira está pensando. O que eu estou aí, o que me importa é que eu consigo ter um relacionamento feliz. E você? Eu consigo, eu consegui, eu consigo e eu vou conseguir. Eu vou continuar tendo um relacionamento feliz. Eu sou uma mulher realizada. Por quê? Porque certas vezes eu tenho que sacrificar a minha vontade, sacrificar o meu eu para o bem do nosso casamento. E eu acabo ganhando muito mais depois, porque o Renato está sempre spoiling me. Diga-se de passagem que não é só ela que cede. Muitas vezes eu também tenho que ceder no relacionamento. Eu estou dizendo assim, às vezes, quando fica difícil a coisa, entendeu? Os dois acham que estão certo, então é mais fácil para a mulher, por ela ser mais forte nesse sentido, é mais fácil para ela ceder. Eu não estou dizendo que sempre a mulher tem que ceder. Os homens me assistindo, entendo que às vezes você vai ter que ceder também. Mas quando está no impasse, entenda, mulher, é mais fácil para você ceder e você perderá menos. E se o seu marido, você insistir que ele sempre ceda aos seus gostos, você não vai ter um líder, você vai ter um banana ao seu lado. E eu não creio que é isso que você quer. Tá bom? Então fica mais essa dica aí para você. No próximo vídeo nós vamos falar mais com os solteiros também, tá bom? Até lá.